Oi, criançada, tudo bom com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Prof. G E eu sou a Prof. Gó. e vocês estão no canal Ativamente G-Ho! Mas hoje a conversa não é com os nossos aluninhos. Não é com eles, por quê? Hoje a nossa conversa é com os papais. E o que nós vamos falar pros papais? Nós vamos falar muitas coisas, na verdade. As coisas bem importantes. Mas a primeira coisa que é bem importante para vocês saberem é por que precisamos contar histórias para as nossas crianças. Por que precisamos contar a história para as crianças? Vocês sabem? Não, né? Então, a importância de contar história para as crianças é porque é através das histórias que as crianças usam a imaginação, a criatividade. Verdade. E elas conseguem viajar no mundo da imaginação. Elas conseguem fazer a criação das coisas. Às vezes eles podem falar assim, ai, prof, mas eles vivem no mundo da lua, no mundo da fantasia. É isso mesmo, as crianças precisam, elas necessitam desse mundo da fantasia. E a verdade é que essas contações de história vai refletir para eles lá na frente, na escrita, porque o vocabulário deles vai estar rico, né, com conhecer palavras novas, né, Prof. G? Exatamente, para memória, para gravação, que grava as histórias. Verdade. Ah, e outra coisa bem importante, as histórias têm que ter um sentido, um conteúdo, algo que prenda ela, no caso que tenha um objetivo, para passar alguma coisa para ela. E você, sabe contar a história do seu filho? Como será que eu conto uma história pegando um livro? Será que eu faço a leitura do que está aqui? Mas primeiramente eu vou ler o livro para depois eu contar para eles. Eu tenho que me inteirar da história que eu vou contar. Então, depois que eu me inteiro da história, que eu sei qual é a história, eu vou contar para eles. Primeiro eu apresento o livro, o nome da história, o autor, quem desenhou, e assim eu começo a contar a história. E quando eu começo a história, eu apresento as gravuras, as crianças olham, tudo bem devagar para eles poderem assimilar o que eles estão vendo. Mas vocês devem estar pensando ali, mas prof, nós não estamos contando história com livro, nós estamos contando história com o celular. Que é, a gente está mandando para vocês algumas histórias legais que a gente já tinha separado para contar para eles durante o ano. Então, como contar a história com o celular? Como? Olha, vocês pegam o celular, vão pegar a criança, de preferência sentá-la no colo e colocar de frente aonde você vai ver a história e a criança também vai ver a história. Então vai ficar uma maneira mais fácil de você contar a história e da criança ver. Mas uma coisa muito importante foi o que o professor falou antes. Você tem que conhecer a história antes de contar. Para você não se perder. A hora que você perder, você também vai criar, vai usar a tua imaginação para poder finalizar, para poder, às vezes você está numa página ali que é muito extensa, você dá uma resumida, né, Prof. G? Não saindo do contexto da história. Porque o que acontece? Às vezes as histórias são longas, são compridas, mas a moral da história é interessante. Então, precisa com que ela pegue e você resuma, só enxuga ela um pouquinho para mostrar para a criança a verdadeira moral dessa história. E você sabia, Prof. G, e você também lá, que você tem que fazer uma entonação na tua voz? Isso é muito importante, é a nossa segunda diquinha, que é uma forma de você prender a atenção da criança. Isso mesmo, por exemplo, se vai contar uma história de uma bruxa, você vai falar, ai, a bruxa estava indo no bosque e de repente encontrou um lobo. Não é assim, você não pode ficar fazendo a história corrida, pensando só em concluir com a história. Você tem que simplesmente chegar e falar, estava andando no bosque quando de repente encontrou uma bruxa. É assim que você vai fazer com que a criança preste atenção no que você está falando.
ensinando. Entonação de voz, coisas diferentes. Um pássaro encontrou um pássaro, faz o som do pássaro. É isso que chama a atenção deles. Né, professor? Exatamente. E outra coisa também, voz alta, voz baixa. Quando a história está mostrando que você tem que... é uma questão de suspense, você fala voz baixa. Agora, quando a história, digamos assim, mostra que ele está em perigo, que está vindo um monstro grande, você tem que fazer isso, você tem que crescer com a história para a criança viajar na imaginação. A criança tem que se ver dentro da história. E outra coisa também, depois que você terminou de contar a história, né, porque o que você, conta você do teu jeito a história que você escutou agora. Provocar isso nas crianças, ela contar do jeito delas, sem interromper nem nada, deixar ela contar do jeito que ela escutou. E tem mais uma coisa, né, professor? Será que nós podemos contar a história em qualquer lugar? Isso também é bem importante. Porque o que acontece? Você não pode contar uma história lá no meio da sala com uma música sertaneja. Com o Jornal Nacional tocando. Não, desculpe. Com o Jornal Nacional na televisão, na televisão. Não tem como, porque a criança, ela é uma antena parabólica. Ela capta tudo que está acontecendo ao redor dela. Então, de preferência, ficar num lugar calmo, num lugar silencioso. Quando dormir, professor. Isso, na hora de dormir é a melhor hora de contar a história. Nossa, conta uma história que daí eles dormem tranquilo, eles deitam. Mas não vai contar a história de assustar não, de medo nem nada, porque né? senão vai dar pesadelo, eles vão lá na tua cama ainda. Vamos lá contar uma história de fada, que as crianças adoram, né? Exatamente. E assim, ou também uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, se por acaso vocês estão fazendo essa parte dormindo com a criança. Apagou a luz. O que era mesmo, professor? Nós estávamos falando de não precisar. Acabou nossa luz ali, mas voltando ao nosso assunto aqui, contar histórias que sejam agradáveis, né? Que não provoquem medo para as crianças na hora de eles ir dormirem, né? Principalmente na hora de dormir. E outra coisa também que é legal é no outro dia, né, professor? Pedir para a criança, lembra daquela história? Me conta aquela história de ontem. E deixar eles contar do jeito deles. Isso que é o legal, né? Isso é bem importante, porque daí você vai perceber se ele prestou atenção na história, se ele aumentou o vocabulário, o que passa na cabeça dele e se ele entendeu a história. Isso é importante também. Importante. E outra coisa também, professor, uma boa história não aproxima as pessoas? Verdade. Uma boa história aproxima todas as pessoas. E a gente sabe que nessa vida, nesse jeito de pandemia, tá bem complicado. Todo mundo tá preocupado, não sabe o que vai acontecer. Então, assim, uma história com as crianças, você vai aproximar eles de você. Fora que também vai ficar gravado na memória dele por muito tempo. E ele pode fazer isso depois com os filhos dele. E dizer que aprendeu com você. Verdade. Meu pai contava história assim, minha mãe contava história assim. É muito legal a gente ouvir isso das crianças, né? Espero que vocês tenham gostado. Né, eu também espero. Fizemos esse vídeo com muito carinho pra vocês, preocupadas com tudo que tá acontecendo, mas a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. E se não conhecem nosso trabalho, aí podem visitar o nosso canal. Se inscreva lá, ative o sininho, né? E tchau, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. E se tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode escrever nos comentários que talvez a gente possa ajudar vocês. Certo? Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.